Boa noite, feliz sábado para cada um de vocês. Estamos felizes porque estamos no melhor lugar do mundo, entrando no repouso prometido de nosso Senhor Deus. E estávamos conversando lá em casa, como já temos saudades. Que Deus les abençoe e les guarde, e les cure todas as doenças que tiverem, e também les ajude a tomar decisões e determinações para a vida eterna. Vamos a responder as perguntas. Hoje temos tantas perguntas, então talvez vamos terminar um pouquinho tarde, mas devemos responder a pergunta. Pergunta: o que a senhora fala para uma pessoa quando diz que todos os alimentos estão contaminados com pesticidas e agrotóxicos, querendo assim justificar o uso da carne? Não. Eu, quando disse que estão com agrotóxicos, então eu lhe tenho uma boa notícia, porque eles estão. Eu moro numa região onde temos uma ironia muito grande, porque se chama Terra do Tomate. É onde se celebra a festa do tomate. E geralmente a cada ano produzimos 80 mil toneladas de tomate. Por anos consecutivos temos levado o número 1 entre o estado de Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais sempre fica para trás porque não produzem muito tomate. Mas a nossa região é a que distribui o tomate para o estado do Rio de Janeiro. E então, a nossa cidade é a sede principal da plantação de tomate. Então, nós sabemos, somos testemunhas, temos cheirado, temos sentido na nossa pele como é que o agrotóxico cheira, o que ele faz nas nossas vidas. Eu não estou justificando a carne. Deus me livre por fazer isso. O que eu estou dizendo é de que tente de comer produtos sem agrotóxico. A isto se chama de orgânicos. Então, faça por favor um esforço de comprar. Eles são mais caros, é verdade, mas você vai comprar qualidade de vida. E também, se não tiver nenhuma opção, então lave bem seus alimentos. E dessa forma vai poder tirar parte disso. Com o tomate, nós já somos bem treinados naquela área, pelos conselhos, é de cortar o tomate no meio, ou então em 4 partes, e tire toda a parte branca junto com as sementes, porque aí é onde está a maior parte do agrotóxico internamente. Está bem? E então, eu lhe tenho umas boas notícias, porque o Senhor Deus nos deixou um dos órgãos mais importantes de nosso sistema digestivo, e este é o fígado. Ele é o filtrador do sangue. Quando nós comemos os alimentos, se faz a digestão no estômago, parcialmente das gorduras, proteínas no estômago, mas nos intestinos se termina de digerir e se faz a absorção. Esse sangue, ele vai diretamente para o fígado, antes de ir para o coração e depois para os pulmões. Então, na verdade, é do fígado que vocês têm que cuidar muito bem, porque ele será o primeiro danificado depois do estômago, com relação aos químicos que você consumir. Mas ele é muito forte, forte demais. E ele consegue pegar todos os químicos se estiver trabalhando bem. Se você não comer frituras e gorduras, carnes, ovo, leite e seus derivados em grandes quantidades, ele é capaz de funcionar muito bem. Quando tiver esteatose hepática, não pode então, de jeito nenhum, nada de agrotóxicos, porque ele está doente. Então, consuma, procure, busque aonde encontrar mais produtos orgânicos para que possa consumi-los. Foi descoberto recentemente de que o molho de tomate é melhor que o tomate.
posto que ele está mais concentrado em licopeno. Então, o molho de tomate, eu tenho uma marca que se chama de Elefante. Ele foi provado que utiliza a melhor qualidade de tomates para poder fazer o molho de tomates. As outras empresas trouxeram todo a má propaganda com relação a utilizar tomates podres. Então, parece que esta empresa está fazendo um bom trabalho, tá bem? Eu não sei se se encontra aqui em São Paulo. A outra pergunta: é possível tirar o glúten da farinha integral? É possível. É mais duro, sim, para fazer, mas você pode fazer isso. Pode tirar. Lembre-se que o glúten é a proteína do trigo. Então, como grão, nós não podemos tirar, porque o grão só vai deixar sua proteína quando se converte em farinha. Então, se quiser uma melhor qualidade de glúten, pode fazer com a farinha integral. E se quiser salvar um pouquinho de glúten, então pode utilizar a farinha branca, tá bem? E se tiver a síndrome ilíaca, não pode comer glúten de jeito nenhum. Uma pessoa que teve câncer da tireoide e ela foi retirada e passou a tomar Puran para repor o hormônio, tem risco de voltar o tumor? Depende. Se foi um adenocarcinoma, se chama esse, ou ele pode voltar. Mas aí cuide de sua alimentação, durma cedo e faça exercício, e isto contribui bastante para poder fortalecer seu sistema imunológico, mudando também tudo o que tiver de produto de origem animal, para que dessa forma não fortaleça o câncer também, ou possível câncer. O adenocarcinoma, ele cria raízes, e então ele pode ficar alguma raiz por aí. E se tiver então essa vida, esse estilo de vida desregrado, ele pode voltar, tá bem? E de aí nós temos meu filho tem, por favor, então, a pessoa que fez esta pergunta de meu filho tem TDAH, ele usa o medicamento, pode, por favor, falar comigo depois? Porque isto é bem especial e bem pessoal, tá bem esta pergunta. Para que serve suco de uva branco com levedo de cerveja? Como usar? Ele serve como energético, está bem? Energético, é bom para o cérebro, é bom para energia, mas o diabético melhor se não toma. Pode comer o levedo de cerveja, mas não com suco de uva. O que é bom para a insônia de produtos naturais, os calmantes que nós já demos a conhecer aqui, e é da linha da valeriana, é uma raiz muito boa. A passiflora, que também você chama de passiflorina, então ela é excelentíssima. São duas plantas que são calmantes naturais e nós poderíamos usar. Claro que veja as quantidades, também veja a forma de seu sono, o horário que você dorme, se faz exercício também. Então, tome em conta todos esses pequenos detalhes antes de ainda tomar valeriana e passiflora. Hoje eu vi na televisão um médico famoso, oncologista e mastologista, me imagino que é, falando sobre o câncer da mama. Ele disse que é bom fazer a reposição hormonal para aliviar os sintomas da menopausa, mas as mulheres correm mais risco de obter câncer de mamas. Não deve passar de 5 anos fazendo esta reposição. O que devo fazer? Eu disse isso acerca de ontem. Faça a reposição hormonal com todo natural e em menos quantidade. Por exemplo, se sua médica vai dizer assim, precisa de 120 miligramas de isoflavona, por exemplo, que é uma reposição hormonal natural, então em lugar de 120, faça então 60 ou 40. Aí experimenta por um tempo, analise-se todos os dias, examine-se todos os dias para ver como está.
E também lembre-se daqueles 3 conselhos: dormir cedo e fazer exercício. Isso é grandioso, é de grande importância, porque isso nos ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico. Está bem? Gostaria também de saber se a quantidade de castanhas, nozes, amêndoas para crianças. Então, para as crianças, depende. Eu não sei se vai comer ovo, se vai tomar leite. Mas se eu já dei 100 gramas para o adulto, de uma combinação de nozes, como eu falei ontem, então para as crianças pode ser também umas 50 se comer produto de origem animal. Se for vegetariano, tem que levar mais um pouquinho, a maneira de que não entre em desnutrição, tá bem? Mas cuide bem de sua criança. Vamos apresentar o recanto de vida saudável. Quando o culto terminar, estaremos dando para você um panfleto onde estão nossos objetivos, que é de prevenção, tratamento e reabilitação. Adentro estão os programas que nós realizamos lá no recanto, e então você pode ficar com um deles e utilizá-lo quando precisar de nós. O recanto de vida saudável, ele está situado na região serrana do Rio de Janeiro, a 120 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, a 40 quilômetros de Petrópolis, a 800 metros acima do nível do mar. Então, nós temos uma qualidade de ar, é o 3º melhor clima do mundo que nós temos lá. E ele tem 600 metros quadrados, capacidade para 20 pacientes de uma vez, e também temos os remédios naturais que nós trabalhamos com eles. Lá, nessa área de aqui está Teresópolis, nesta área aqui, e de aí nós temos Petrópolis. Bem, esta é uma vista aérea, e é assim como estamos rodeados de montanhas. E aí lhe dizia com relação à plantação de tomate. As plantações de tomate cobrem toda esta área. Outra vez que contarmos os testemunhos, você vai ver como o Senhor Deus providenciou uma plantação, um terreno onde se plantava o tomate e agora não se planta mais. Bem, essa é a parte interna da clínica. Ela tem uma arquitetura espanhola, portuguesa, com o jardim para dentro. Eu guardo com muito carinho essas fotos, posto que elas nos fazem lembrar o propósito de nosso Senhor Deus. Temos a maior parte das plantas medicinais adentro. Temos como terapias ocupacionais dos pacientes, especialmente os de reabilitação de drogas e alcoolismo, que eles cuidam principalmente de nosso jardim e de nossa horta, com 10 metros quadrados, a horta, com tudo o que nós consumimos orgânico por dia. Eu falo assim que é a passagem dos milagres, porque as pessoas que estão impossibilitadas de até caminhar têm começado a dar seus passos nesta área, e quando chove, então, é aí onde os pacientes fazem seu exercício. Essa é a sala de massagem feminina. Nós trabalhamos mulher com mulher e homem com homem, e assim é como nós podemos atender a nossos pacientes. Massagem sueca, drenagem linfática e também massagem relaxante é a nossa especialidade. As massagens masculinas que temos nesta área, temos mais para os pacientes mulheres que homens, e temos também a área de fisioterapia, onde nós recebemos o paciente que o fisioterapeuta manda, e infelizmente não temos um fisioterapeuta que fique conosco, mas então, já conhecendo os fisioterapeutas de nós, eles mandam todo o relatório do que nós devemos fazer para que o paciente continue recebendo a sua fisioterapia. Está bem? O banho de assento é muito simples, onde nós tratamos todas as enfermidades, especialmente dessa área inferior, e seria câncer na próstata, no útero, nos ovários, infecções renais, hipertensão também, com os banhos de tronco, que são famosos. Nós tratamos essa parte. Também para emagrecer,
e para desintoxicar. A hidromassagem, ela serve para relaxar, para estimular também. E então temos uma dupla e temos uma pequena, onde pode entrar o casal também. O banho de vapor é turco, de uma forma turca, se chama, temos russo também, mas nosso russo, ele é portátil, porque nós preferimos utilizar o banho de vapor por causa das pessoas que têm medo a ficar encerrados, ou então também os que têm hipertensão assim moderada ou leve. Os que já têm a hipertensão muito alta ou descontrolada não entram aí. Os que querem também desintoxicar-se no programa de desintoxicação ou também de drogas e alcoolismo, nós utilizamos o banho de vapor, que é muito mais seguro com a cabeça para fora, tá bem? E daí nós temos as acomodações bem simples. O manual de nosso espírito de profecia para fundações e funcionamento deste tipo de clínicas se chama de Medicina e Salvação. E como nós já temos 25 anos de estar trabalhando nesta área de medicina natural e estabelecendo clínicas ao redor do mundo, então o Conselho do Espírito de Profecia disse assim: as clínicas devem ser simples, para que os pobres se sintam como na sua casa, e os ricos possam descer para a humildade. Então esse é nosso objetivo, poder atender as pessoas que se sintam como na sua casa. Criamos essa atmosfera de familiar, de amizade, e assim ele pode sobreviver 10 dias longe de sua casa, ou então o tempo que desejar ficar. É assim, os quartos, este é de casal, mas também aqui tem uma cama de solteiro. Todos os quartos têm 2 camas. E o banheiro está aqui, é banheiro com quarto particular. Então, nós temos dessa forma esses quartos. Essa também é outro quarto especial para alguém que queira ter banheira também dentro do quarto. Também temos só um. E este é nosso refeitório, onde servimos as refeições 100% vegetarianas. Não consumimos nenhum tipo de origem animal. Nós servimos chocolate, Toddy, Nescau. E também nós servimos então o café, também o café de cevada. A cozinha temos desta forma, bem simples. Está um pouquinho reformada agora, posto que já colocamos algumas partes que estavam faltando, tá bem? A sala de estar, ela é onde fazemos o mais importante do recanto de vida saudável, é o culto. Quando ligam as pessoas e sempre perguntamos se são adventistas, se não forem, nós já avisamos que a clínica é adventista do 7º dia, que fazemos cultos de manhã, que não tem televisão, tá bem? Não tem internet, então que ele vai passar por um culto de manhã se quiser, e um culto à noite, de manhã para elevar nossos pacientes ao Senhor Deus, para que os abençoe e os cure, e à noite para agradecer por todas as bênçãos que eles recebem durante o dia. Pacientes que temos, o pastor GFT, a sua irmã está aqui, ele foi um de nossos pacientes e sua esposa também, e alguns outros que nós temos aqui, tá bem? Esta é uma história tão agradável. Este senhor aqui, ele é pastor de nossa associação de Rio de Janeiro Sul, e ele levou a sua esposa, que tinha um tumor do tamanho de uma laranja no fígado. E então, com a estadia lá de quase um mês, o Senhor Deus fez um milagre e o tumor ele se desfez. Então, ele é um dos maiores. Ele foi o o administrador do Hospital Silvestre por um tempo. Ele se chama pastor Edson Henrique. E então, é um grande amigo nosso. Nos tem apoiado muito porque ele tem acreditado na medicina natural por causa de sua esposa. Tá bem? E esta é uma foto que nós guardamos, pedimos permissão à nossa querida amiga paciente, e ela chegou com 210 quilos à nossa clínica.
E a razão pela qual estava aí adentro, toda ornamentada, era porque era o aniversário dela. E nesse aniversário ela conseguiu perder 40 quilos, porque quando chegou não caminhava. Depois que perdeu os 40 quilos, ela começou a dar 6 voltas ao redor da clínica. E isso foi muito gratificante. Le celebramos seu aniversário, que fez aí, muito mais magra. E este bolo é sem manteiga, sem leite, sem margarina, sem ovos. 100% vegetariano. Então, nós lhe fizemos todas as comidas que ela sempre gostou, porque ela tinha uma obesidade mórbida e compulsiva. Então fizemos todo vegetariano para ela, de tudo o que ela queria comer como presente, para que ela visse que pode se comer de uma forma vegetariana. Tá bem? No culto, que é o mais importante. E nossa filosofia: saúde, felicidade e vida eterna, que são os propósitos de nosso Senhor Deus. Vamos abrir nossas Bíblias então. No livro de Salmos. Nesta noite eu gostaria que você decida com relação à mensagem que aparece no livro de Salmos, número 90. Salmos 90, a partir do verso número 1. E aqui é uma oração de Moisés. E eu gosto tanto deste salmo porque ele me faz lembrar a cada dia o propósito de nosso Senhor Deus para mim. E disse assim a partir do verso número 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora vamos pular para o número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ontem falamos de inteligência. E agora vamos voltar para o 10. A duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Eu espero que não seja aqui assim, nesta igreja, sino que você ultrapasse com saúde, felicidade e vida eterna a esta verdade. Por isso eu lhe vou perguntar: você já decidiu quantos anos pretende viver? Eu já lhe disse, eu não vou morrer como morreu a minha mãe, com 2 AVCs e uma parada cardíaca. E eu não vou morrer como meu pai, com um ataque massivo ao coração, obeso, triglicerídeos altos. Eu não vou morrer assim. Eu decidi que não vou morrer assim há 25 anos atrás. E eu quero estar viva quando o Senhor Jesus voltar. Eu já falei para o Senhor Deus: me sustém, me ensina e me guarda para esse grandioso dia, para formar parte dos 144 mil. Se não for assim, me manda descansar, mas eu não quero morrer como meus pais. Meu pai morreu na porta do hospital, porque não aguentou mais a ser atendido. Então, eu já decidi quantos anos eu quero morrer, eu quero viver. E eu quero ultrapassar os 70 e os 80, sentindo-me como Caleb, como se eu tivesse 20 anos de idade.
Para isto, eu estava lendo um livro muito interessante e eles são muito cientistas e eles tinham muitas pesquisas. E disse assim que muita gente, eu copiei muito de aí, muita gente imagina que a duração da existência seja determinada pelo destino ou pelo acaso. Não é assim não. Não pense dessa forma. Eu vou morrer como meus pais. Eu vou viver tanto porque a minha mãe viveu tanto. Não, não é assim. A boa notícia é que um outro fator foi identificado pelos últimos 20 anos de pesquisas médicas e são nossos hábitos cotidianos. Sua vida depende deles. Seu estilo de vida depende de seus hábitos cotidianos. Por isso eu vou falar acerca dos 3 mais importantes. Está bem? Que têm se demonstrado fundamentais na determinação da expectativa de vida. Hoje sabemos que 60% das mortes não são causadas por moléstias infecciosas, e sim pelas escolhas de cada um. São doenças do estilo de vida, disse o Dr. José Antônio Maluf de Carvalho, coordenador do Centro de Medicina Preventiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Pois bem, e nós vamos falar então acerca daquela máquina maravilhosa que nós falamos ontem. Neurônios, cérebro. E veja então como é que ele funciona. Por meio de seu estilo de vida, cada um controla. E essa é a pesquisa que mais me chamou a atenção. Porque por meio de seu estilo de vida, cada um controla mais de 70% de sua qualidade de vida e de sua longevidade. O resto é determinado pela genética. Então nós temos que 30% de genética e 70% depende de você. Por isso eu lhe disse, quando eu já tinha a idade de pensar, eu comecei a perguntar aos meus pais: mãe, a sua mãe morreu do quê? E a minha mãe: filha, para que você quer saber? Eu só quero saber. Eu não sabia que eu ia estudar medicina, depois ia estudar nutrição, depois eu ia estudar tudo isso. Eu não sabia disso. Só eu queria saber do que minha avó morreu. E daí, e seu pai? E aí eu fui, e seu avô? E aí eu me lembro disso. E a meu pai também. Meus avós, como meus avós paternos, eles estavam vivos, eu perguntei até 3ª geração deles. E aí foi que eu fiquei sabendo que meus bisavós chegaram da Espanha para morar na Guatemala e que fundaram grandes indústrias de cacau, e eles eram grandes produtores de chocolate que era enviado para os Estados Unidos. Grandes empresários e administradores. E do lado da minha mãe, médicos, todos profissionais em medicina. Então a genética era forte de nossa parte. E aí eu fiquei sabendo do que eles tinham morrido. Pois bem, então quando eu conheci o Senhor Jesus por meio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que falava de saúde, que pregava de saúde, que tem tanta informação de Deus de saúde, e eu tomei a decisão. Porque eu já sabia que a minha avó tinha tido câncer, que meus pais eram obesos e toda essa parte. Então nós precisamos tomar uma decisão. Tá bem? Esse livro que me chamou a atenção, e esse que eu li também há um tempo atrás, se chama de Você, Manual do Proprietário. O livro foi vendido quase 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. E sabe quanto aqui no Brasil? 50 mil. Tá bem? Os autores descrevem o funcionamento do corpo humano e dão dicas sobre preservar os diversos órgãos e sistemas. O que? Preservar, cuidar. Esse deve ser nosso propósito. E então, para avaliar os conselhos de Roizen e também de Oz, a revista Galileu escolheu algumas dicas. Aí então eu fui procurar a revista Galileu, depois do livro, e eu encontrei esta informação. E veja. O cérebro, o primeiro órgão que nós temos que cuidar demais, porque já falamos ontem o que ele faz. Então é mais comumente associado ao funcionamento de nossa mente, comparado com um computador, tanto por sua capacidade de processar informações, quanto pelo aumento de número paus, que chamam na computação, que essas máquinas apresentam à medida que vão ficando mais velhas. Então,
hoje que estamos nessa era do computador, só se imagine acerca disto. Se aquele computador é tão grandioso para fazer tanta coisa, seu cérebro é mais ainda de grandioso. O envelhecimento, então, pode estar associado ao decréscimo das capacidades mentais, como memória e raciocínio. Mas ontem nós aprendimos o que comer, o que fazer para preservar o raciocínio e a memória. Zelar pela circulação de sangue no cérebro, a consequência dos derrames tradicionais e também em que um vaso sanguíneo sofre obstrução que se rompe e a morte das células cerebrais, então. Não espere disso. A minha mãe teve 2 derrames cerebrais, ficou paralisada totalmente, eu já lhe contei o testemunho. Bem, os fatores de risco, nesse caso, são os mesmos para as demais doenças arteriais. Então, não pense no derrame cerebral só. Pense na hipertensão. Eu não sei quem daqui é mais hipertenso também, mas pense na hipertensão. Não é bom ter hipertensão. Pense no diabetes. Pense na complicação de hipertensão com diabetes e deficiências renais. A ingestão de gorduras não saudáveis, gorduras saturadas de origem animal. Não pode. Eu lhe disse, a nossa biossíntese, ela foi criada de cadeias longas, saturadas. E por isso que Deus não permitiu que comêssemos carne para o resto de nossa vida, porque sabia bem que a nossa cadeia longa é saturada. E quando comemos produtos saturados, alteramos nossa gordura saturada no corpo. Por isso que devemos comer o tipo de gorduras que eu lhe disse, monoinsaturadas e também poliinsaturadas. Também sedentarismo, se levanta e vai fazer exercício, não pode, porque se for sedentário, se não fizer exercício, vai ter sérios problemas de coração, de diabetes, de circulação, de cérebro, de memória. Tabagismo, nem falar já, porque somos adventistas do 7º dia. Mas se aqui tiver alguém que sabe de alguém que fuma, leve essa informação. E isto é o que a mim me mata. A obesidade, eu tenho terror da obesidade, do sobrepeso, horror. Porque se isto chega até nós, nós teremos as maiores complicações de nossa vida. E eu gostei muito dessa foto. Ter estômago de avestruz é muito fácil. Mas difícil é digerir toda essa gordura, comida e o que você. Por isso que Deus reconhece a glutonaria como um pecado quando comemos a mais. Então, que essa mensagem possa ficar gravada na sua mente. Por que razão? Porque nutrição, nós como nutricionistas, temos que avaliar os pacientes, pelo menos eu. E quando já meus pacientes chegam na clínica, e eu fico olhando, então eu já penso assim, ou é pera, ou é maçã, a estrutura, ou é garrafa. E daí eu já começo a pensar todas as complicações que tem. E se não caber entre maçã e pera, se é jaca ou é melancia. A distribuição, então eu peguei essa informação da mídia. A distribuição de gordura no corpo se faz em locais diferentes em cada pessoa. Saia de aqui com sua estrutura e forma. Você se classifica, eu não. Então, a distribuição de gordura, então, se localiza em diferentes áreas de pessoas. Geralmente são descritos 2 padrões para esse acúmulo. A forma de maçã, esta aqui, a gordura será de aqui para cá e as perninhas bem fininhas como de siriema. Então, essa gordura fica acumulada no abdômen. Então, e a forma de pera, caracterizada pela posição de gordura nos quadris, aquelas pessoas com aquele quadrilão bem grande e coxas grossas, não é? E fininha a cintura, pois bem, não estão tão bem não. Então,
Os indivíduos de tipo maçã apresentam predominantemente maior risco de desenvolver problema cardiovascular porque está fazendo pressão no coração e porque a circulação, enquanto mais grossos, mais sangue vai precisar. Está bem? E isto vem com problema cardiovascular, doença cerebrovascular e diabetes. Mais peso, mais insulina. Isso se deve a diferenças na atividade metabólica da gordura depositada no interior do abdômen e acumulada no tecido subcutâneo imediatamente abaixo da pele. Então você decide nesta noite que tipo de forma e estrutura você quer. Tá bem? E essa é a garrafa. Oxalá que todos pudéssemos desejar ter a garrafa. Mas esforce-se para recuperar a sua estrutura. Uma amiga minha do Rio me deu essa foto horrorosa, mas eu a trago comigo. Faça mais para lá porque eu não consigo ver aqui. Para lá. Ah, sim. Está bem. Aí está bem então. É que essas flores aí. Pois bem, a minha amiga me deu essa foto e eu não gosto dessa foto. E isso saiu no jornal Globo, um domingo. Então, o que acontece? Mais o título me dá raiva. O conforto de um filho na barriga do pai. E disse assim, Marlina, é essa menina aí, que aqui não se vê muito bem, mas ela está rindo. Como que é engraçado de ver essa coisa horrorosa de seu pai. Marlina, a filha mais velha de 12 anos, olha com admiração a proeza do pai, Mohamed Awon, de 30 anos, que consegue fazer de sua barriga proeminente um assento especial para Awon Júnior. Seu filho mais novo, a cintura de Mohamed, que mora em Kuala Lumpur, na Malásia, mede 2 metros e 70 centímetros de circunferência e seu peso é de 195 quilos. Não é nada de engraçado, não. É doença. Vai o filho buscar outra cadeira, outro lado. Na barriga do pai, não. E as meninas, lá na praia, eu fico tão brava. Porque não tem consciência e estão posando aí como se fossem uma coisa de engraçado. Então, por causa disso, querido, nós não podemos ter esses acúmulos aí, porque nós vamos sofrer sérios problemas de circulação, de coração, de diabetes. Pode trocar. Mas se nós comermos bem, e fizermos exercícios e combatemos nossa genética, que é de 30%, nós ficaremos assim, a maçã vai ficar assim, bem mordidinha dos lados, e a pera também mordidinha, muito saudável. Tá bem? Prevenção, então, contra essas doenças cerebrais que levam como resultado também a circulação. Recorrer aos elementos que beneficiam as artérias, como que exercícios e alimentação adequada. Eu não estou falando disso, é a mídia que fala isso. E estes mantêm a saúde do sistema cardiocirculatório, por consequência, uma boa irrigação do sistema nervoso, disse o Dr. Roberto Morgulis, neurologista do Hospital Albert Einstein. Tá bem? Então vamos ver os alimentos rapidamente. Já temos falado todas estas noites, porque a nutricionista fala de alimentos e de dietas. Então, os alimentos indicados contêm nozes, a soja, suco de uva, azeite de oliva extra virgem. Também eu coloco aí, porque não sou eu que está dizendo, é a mídia. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Eles agora estão reconhecendo a soja, reconhecendo os produtos naturais, já não estão influenciando ao público brasileiro que coma carnes para manter-se saudável. Também peixe de águas frias, sardinha, atum, bacalhau, salmão, etc. Suplementos alimentares ajudam a melhorar a memória e o humor. Ácido fólico
vitaminas B6, B12, coenzima Q10. Eu utilizo o Q10 para meus pacientes diabéticos, porque são 10 vitaminas juntas, coenzimas, são enzimas juntas para que possa digerir bem a glicose. Pois bem, também tem o ácido alfa-lipoico, o resveratrol, e também o aminoácido metionina, para emagrecer e para cuidar do diabetes e para a circulação também. E na área emocional, problemas não resolvidos que se arrastam por muito tempo, então eles podem aumentar sentimentos de irritação, dificuldades financeiras. Então, coisas não resolvidas vão atacar nosso cérebro e nosso coração. Corações partidos precisam de se melhorar. Está bem? Então, nós não podemos passar tristezas. O coração alegre da vida, os ossos. Está bem? Anticorpos, segundo item que nós nos devemos preocupar. Está bem? O sistema imunológico é solicitado diariamente. Portanto, lhe dê descanso. A noite é para dormir, para descansar. Não é para ficar na internet, no celular, lendo. A noite foi criada por Deus para dormir, e veja por quê. Evitando ao máximo o contato com bactérias e vírus. Não se limite a lavar as mãos apenas antes das refeições e depois de ir ao banheiro. A cada vez que puder, lave suas mãos. Não beba água da torneira. Eu falo para os meus estudantes de neurofisiologia, eu falo assim: vocês, o maior investimento de sua vida, sabe o que é? Um filtro bom. Um filtro que filtre água boa. Um filtro de reverse osmosis, que venha a revertir a filtração via de carvão. Está bem? Então aí nós temos que comprar o melhor, o mais caro, porque a nossa vida depende do filtro com relação à água. Está bem? Então, não beba água da torneira, por mais que esteja certo de que vem direto da fonte, ela pode absorver substâncias de encanamentos. Ao tomar antibióticos, tome-os pelo tempo que o médico prescreveu. Muitos de nós começamos a sentir bem e paramos o tratamento de antibiótico. Então, o que vai acontecer? Quando a bactéria se recuperar, ela volta de novo. Então, obedeça a seu médico. Depois você se trata dos efeitos colaterais do antibiótico, mas a bactéria já vai estar bem sujeita. E você deve amar essas células. Deve amar elas. Elas são suas. Deus as deixou ali para que nos protejam. Cada uma delas tem seu funcionamento especial. O neutrófilo, ele ataca, ele cerca. Se esta é a bactéria aqui, quando ele detecta, ele cerca ela, a mantém cercada até que venha ajuda de quem? Dos basófilos. E de aí quem vem? Os eosinófilos, que eles reconhecem as alergias ambientais, alergias alimentares, alergias também a químicos e aos vermes também. A verminose é detectada por eles, então todos eles têm um funcionamento normal. O monócito é o mais grandioso. O monócito é aquele que acaba, porque se estes cercam, ele lança via raio laser com aquela substância que lisozima, que é melhor que a quimioterapia, para destruir qualquer coisa que nos esteja atacando. E os famosos, eu amo tanto eles. Eu oro a Deus para que me dê muitos linfócitos, porque as células, ele se divide, ele cria as células B, que são, os anticorpos. Você precisa de anticorpos, porque quando você está passando mal e nós queremos saber o que você tem, naquele exame de hemograma aparece, e se não, nós mandamos a fazer imunoglobinas A, B e toda essa série de anticorpos, e nós encontramos a doença dessa forma. E também os linfócitos com as células assassinas, então elas são necessárias.
mas sabe a que horas que eles se começam a trabalhar 100%? À noite. Não dorma tarde. Eu já repetidamente lhe tenho falado. E veja por quê. Porque Deus nos criou assim. Nós temos um relógio biológico. Deus nos criou desta forma. Imagine que isto é você. E o espírito de profecia, em 1871, a senhora White foi impressionada, ela viu em visão, e o Senhor lhe disse: quero que escreva acerca desta informação, que 2 horas de sono antes da meia-noite são melhores que após a meia-noite. E ela não sabia nada de relógio biológico, ela não sabia de neurofisiologia. Ela obedeceu e escreveu esse panfleto que se chamava Reforma Pro Saúde, e hoje nós encontramos essa informação em A Ciência do Bom Viver. E conselhos sobre saúde. A que horas então os cientistas hoje estão falando? E dizem o quê? Que quando nós dormimos às 9 horas da noite, máximo 10, e o Senhor Deus não falou isto para ela, só lhe disse 2 horas antes da meia-noite, os cientistas descobriram que é liberado em nosso corpo o grandioso hormônio do crescimento. Para que nós precisamos desse hormônio do crescimento? Porque este hormônio faz isto: ele nos renova, ele nos repara, ele nos remodela, ele nos cura durante a noite. Hormônio do crescimento, e ele trabalha com maior intensidade a partir deste horário, e ele passa a noite inteira fazendo o seu trabalho, e aproximadamente 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, ele é inibido por outro hormônio que nós amanhecemos com ele, que se chama de cortisol. E o cortisol tem filhas. Tem 2 filhas grandiosas, que elas são nossas melhores amigas, se você não as estimula a mais. Uma se chama adrenalina e a outra se chama de noradrenalina. E assim é o curso de nossa vida, noite, dia, só que nós temos horários. Por isso você não pode comer o de jejum 7 horas da manhã e no outro dia pula, ou então no outro dia 10 horas da manhã, no outro dia 11 horas. Não pode, porque você tem um relógio biológico pelo qual você é regido. Então, horários regulares sempre. Eu lhe agradeço a Deus e louvo a Deus que eu cresci no estado da Califórnia, na América, porque os americanos têm um sistema rígido de disciplina de horários. E eu cresci naquele país estranho para mim, língua estranha para mim, mas eu aprendi a ser disciplinada dessa forma. Sabe o que eles dizem dos latinos, de você e de mim, ainda eu morando lá? Que nós somos tardios, que nós sempre chegamos tarde para tudo. E eu fiquei assim, eu agachei a cabeça, porque é verdade. Então não faça isso, por favor, eduque-se, discipline-se. O céu é um lugar de ordem e disciplina, e estamos indo para lá. Bem, no campo da alimentação, então, com relação ao sistema imunológico, nós precisamos, segundo os cientistas, dizem Rosen e Oz, que escreveram naquele livro, sugerem que se consuma iogurte não pasteurizado e de alho também. Então me chamou a atenção, porque já o iogurte eu não lhe presto muito atenção. Se meu paciente estiver doente, especialmente faltando as bactérias lactobacilos, que são as nossas, eu lhe dou iogurte como remédio. Mas o alho me chamou a atenção, porque o Senhor Deus sempre se lembra de nós. Sempre se vai lembrar de nós. Aqueles que não querem consumir nenhum produto de origem animal. Os lactobacilos do iogurte são aliados importantes na prevenção de asma, renite e eczema.
Dice o senhor José Marcos Cunha, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O óleo essencial do alho também inibe o crescimento de bactérias, como a salmonela. E eu já disse, coma muito alho todos os dias. Quem tiver anemia, não. E se come alho, peça para seu marido ou sua mulher que coma também, para que não lhe esteja dizendo que fede alho. Tá bem? E em toda a igreja que coma para que no sábado não sintam aquele fedor. Tá bom? Então, também pode consumir sementes de abóbora, contém ácidos graxos, fibras e zinco, que é reconhecidamente benéfico para as nossas defesas naturais. Os alimentos que contêm flavonoides, falamos ontem acerca deles, ajudam a melhorar a resposta imunológica. E aonde que se encontra a aveia, a famosa aveia. Eu gosto muito de aveia. Eu cresci lá na América comendo aveia. Os americanos comiam sucrilhos com açúcar e nossa mãe nos dava um mingau de aveia. Gostoso. Cebola, brócolis, tomate, etc. Falamos acerca deles ontem. A sugestão de ingerir diariamente 500 miligramas de vitamina C em suplementos ou por meio de frutas cítricas, coma. Está bem? A área emocional do sistema imunológico, a depressão, que afeta a capacidade de luta das células T assassinas que combatem vírus e outros organismos, também atua na defesa contra tumores, as células T. Então, se você está triste, e eu sempre falo assim, por cada lágrima que você derramar porque está triste, seu sistema imunológico sofre. Não pode chorar, não deve estar triste, deve estar feliz. Deve recuperar a esperança para ver, para que tenha um sistema imunológico forte. A depressão tem sido associada ao surgimento de câncer da mama. Para combater o mal da alma, a dica é participar de grupos de apoio, sejam religiosos, e isso me chama a atenção, quando os cientistas falam de religião. Estes não são cristãos, são ímpios falando religião, social ou de trabalho. Procure ao Senhor Deus, a um grupo de apoio para que lhe ajude a sair da depressão. Terceiro órgão que devemos cuidar, o coração e artérias. A maior parte das pessoas associa corretamente o gradual entupimento das artérias a episódios de infarto. Mas a verdade é que o fornecimento de sangue para todo o corpo se ressente, está bem? Todo o corpo, não é problema do coração, não. Eu lhe disse que a minha mãe, ela teve 5 pontes de safena e não saiu mais do hospital e morreu no hospital, porque depois se complicou a vida, porque não era o coração não só, era todo aquilo que a dona Elódia Castillo não sabia o que ela tinha. Rugas, impotência, perda de capacidade mental e problemas do fígado são outros possíveis efeitos negativos quando nós estamos doentes do coração, ou também produz doenças do coração. Para manter o sangue fluindo bem, sua relação com a comida precisa mudar, pois ela será uma das ferramentas principais. Eles estão falando. E aqui nós temos artérias, as coronárias especialmente, que são uma das melhores, mas as carótidas são também. Então nós precisamos de manter elas com o diâmetro e calibre normal, para que possa fluir muito sangue e não permitamos que o colesterol se apodere delas, formando aquelas placas horrorosas que obstruem a circulação. Faça eletrocardiogramas todos os anos. Faça ecocardiograma para ver como está seu coração por dentro. Faça testes de esforço para que você veja se está forte e está com a capacidade para a sua idade. E então vamos ver os alimentos grandiosos para o coração. Pode? Olha o que eles estão falando. Comer nozes uma vez por dia ajuda a combater os agentes oxidantes que atacam as paredes das artérias. Quantas nozes dissemos ontem que devíamos comer? 3 por dia só, não 300.
E 30 também não. 3, tá bem? Ômega 3 ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos no sangue e diminui a pressão arterial. As fontes naturais, o óleo de linhaça. O Senhor Deus se lembra sempre de nós. Fontes animais com 3 porções semanais de peixe, especialmente dourado, linguado, tilápia e salmão, se você quer comer peixe ainda. Mas o Senhor Deus já deixou tudo natural. Protetores do coração. Dentro das dicas alimentares, o Dr. Roisen e o Dr. Oz diz que para prevenir problemas de saúde, uma das mais gostosas é a ingestão de molho de tomate. Estudos têm mostrado que homens que comem de 10 ou mais colheres de sopa por semana desse preparado de molho de tomate experimentam uma redução em até 1/3 do risco de câncer de próstata. Eu não sabia disso. Eu sabia que o licopeno combate o câncer, e especialmente nos homens com a próstata. Já as mulheres podem obter uma diminuição entre 30% e 50% de câncer de mama. E a causa dessas melhoras deve-se à substância que se encontra nesse molho de tomate, que é o